Nessa videoaula, irei falar de forma bem resumida sobre estilos arquitetônicos de sistemas distribuídos. Um sistema distribuído pode ser organizado fazendo-se uma distinção entre a organização lógica do conjunto de componentes de software e sua organização física. A organização de sistemas distribuídos trata, em grande parte, dos componentes de software que constituem um sistema. As arquiteturas de software dizem como vários componentes de software devem ser organizados e como devem interagir. A especificação final de uma arquitetura de software é também denominada arquitetura de sistema. As arquiteturas de sistemas podem ser centralizadas, quando um único servidor implementa a maioria dos componentes de software, enquanto os clientes remotos acessam esse servidor através de meios de comunicação. Descentralizadas, quando as máquinas desempenham papéis mais ou menos iguais. E híbridas, quando temos a união desses dois fatores. Os estilos arquitetônicos são formados em termos de componentes, do modo como esses componentes estão conectados uns aos outros, dos dados trocados entre componentes e, por fim, da maneira como esses elementos são configurados em conjunto para formar um sistema. Componente é uma unidade modular com interfaces requeridas e fornecidas bem definidas que é substituível dentro de seu ambiente, como por exemplo um banco de dados, módulos computacionais, etc. Um conector é um mecanismo mediador da comunicação ou da operação entre componentes. Podem ser implementados usando chamada remota de procedimento, troca de mensagens ou fluxo de dados. Usando componentes e conectores, podemos chegar a várias configurações de estilos arquitetônicos. Vamos abordar um pouco sobre arquitetura em camadas, arquitetura baseada em objetos, arquitetura centrada em dados e arquitetura baseada em eventos. Na arquitetura em camadas, os componentes são organizados em camadas. Um componente da camada N tem permissão de chamar os componentes na camada subjacente N-1, mas não o contrário. O controle flui de camada para camada. Requisições descem pela hierarquia, fluem para baixo. Os resultados sobem pela hierarquia, eles fluem para cima. Esse modelo tem sido amplamente adotado pela comunidade de redes. Na arquitetura baseada em objetos, cada objeto corresponde a um componente. Os componentes são conectados por meio de uma chamada de procedimento remota. Essa arquitetura de software se ajusta à arquitetura de sistema cliente-servidor. A arquitetura centrada em dados é uma arquitetura baseada na ideia de que processos se comunicam por meio de um repositório comum, seja ele passivo, como arquivo, base de dados, ou ativo, como Blackboard. Arquiteturas centradas em dados promovem integrabilidade. Componentes existentes podem ser modificados e novos componentes clientes podem ser adicionados à arquitetura sem preocupação com outros clientes, porque os componentes clientes operam independentemente. Há uma gama de aplicações em rede que dependem de um sistema distribuído de arquivos compartilhados, no qual praticamente toda a comunicação ocorre por meio de arquivos. Nos sistemas distribuídos baseados na web são em grande parte centrados em dados, pois os processos se comunicam por meio da utilização de serviços de dados baseados na web. Na arquitetura baseada em eventos, processos se comunicam por meio da propagação de eventos, que opcionalmente podem também transportar dados. É associado em geral a sistemas publicar e subscrever. A ideia básica é que os processos publiquem eventos e o middleware assegure que apenas os processos se subscrevam para que esses eventos possam recebê-los. Os processos são fracamente acoplados, ou seja, eles não precisam se referir explicitamente uns aos outros. Eles também são conhecidos como desacoplados no espaço ou referencialmente desacoplados. As arquiteturas baseadas em eventos podem ser combinadas com arquiteturas centradas em dados, resultando no que é conhecido como espaços compartilhados. Os processos estão desacoplados no tempo, ou seja, não precisam estar ambos ativos quando ocorre a comunicação. Muitos espaços compartilhados de dados usam uma interface semelhante a SQL com um repositório compartilhado, onde os dados podem ser acessados através de uma descrição em vez de uma referência explícita.